Boa noite, Vanessa, Juliano, Jéssica, boa noite. Boa noite, meninas, sejam bem-vindos para a live de hoje, que nós vamos falar sobre ovários policísticos. Nós vamos agora aguardar enquanto as meninas vão entrando, todo mundo vai entrando aí na live. Oi, Cris, tudo bem? O Dr. Kleber vai estar aqui conversando com a gente já já. E enquanto ele entra, meninas, eu quero convidar vocês para se inscreverem no meu canal, lá no Mamães Tentantes Blog. Eu quero todas vocês lá, hein, gente? Tem ótimos dicas para as tentantes. Oi, Karen, boa noite. Oi, Tiffany, tudo bem? Lu, tudo bem? Manu, sejam bem-vindas, Karen. Vou adicionar agora o Dr. Kleber aqui com a gente, tá? Amanda, tudo bem? Nós vamos conversar com o Dr. Kleber. Ele vai estar explicando pra gente. Boa noite, Olá! Boa noite! tudo bem? Tudo bem, Dr. Kleber? E Tudo você? ótimo, tudo ótimo. Que bom. O pessoal tá entrando na live aí. Parece que a live acho que vai ser boa. Boa noite, Beatriz. Boa Oi, noite a Lu. todas aí que estão entrando na live. Isso. Já Uhum. tem, o quê? 2 meses que a gente está programando essa live, né? Algumas pedras no caminho, mas deu tudo certo. Hoje deu tudo certo. Isso mesmo. Boa noite, gente. Sejam bem-vindas à live. É o Dr. Kleber. Vocês já assistiram as lives anteriores aqui com ele? Com ele, a esposa dele. Quem já conhece ele aí? Já conhece, meninas? A gente já fez algumas outras lives juntas aqui. E nós combinamos de fazer sobre ovários É, policísticos, né? isso. Que, que todo mundo sempre está perguntando as dúvidas como engravidar, né? Com ovários policísticos. Quando você Então, quiser, vocês podem ir mandando algumas dúvidas aí. Se ele conseguir agora, enquanto durar a live, ele vai responder. Se não, depois, se vocês quiserem chamar ele no direct dele, pode ir lá, tá, gente? com Seja certeza. bem-vinda, Lu. Primeira vez aqui com a gente que ela tá falando. Seja bem-vinda. Paulo, meu amigo, entrou também. Oi, Paulinho. Boa Oi, noite. Paulo, prazer. A hora que você quiser, a gente começa. Pode começar. Então, tá bom. Ah, bom, antes da gente falar especificamente sobre as coisas mais. Eu vou tentar usar uma linguagem que seja acessível e compreensível para todo mundo, né? Mas mesmo Uhum. assim, antes da gente falar especificamente da síndrome do ovário policístico, eu queria dizer para todo mundo que está aí que tem esse problema ou está pesquisando esse problema, que é assim, a síndrome do ovário policístico, ela é uma situação onde ela requer muito mais do que diagnóstico e tratamento, ela requer uma mudança de vida. A paciente que descobre que tem a síndrome do ovário policístico, ela tem que estar disposta, principalmente dentro, né, desse nosso contexto aqui, que são queridas que estão tentando engravidar, ela tem que estar disposta a mudar radicalmente algumas coisas da vida dela. Né? Por quê? Porque a síndrome ela requer isso. Quer dizer, a síndrome do ovário policístico ela não é como se a gente estivesse falando de uma pneumonia que você vai tomar um antibiótico, você vai tomar um anti-inflamatório, uma dipirona, vai ficar em repouso e ela passa e você continua, teoricamente, tendo o mesmo estilo de vida que você tinha antes. Né? A síndrome do ovário policístico ela requer mais do que isso. Ela requer na verdade, até muito mais da própria paciente, de atitudes da própria paciente, do que realmente alguma conduta médica. Né? Então é importante, depois eu vou tentar esmiuçar por que eu estou falando isso especificamente para vocês. Quando a gente está falando de síndrome, né, o termo síndrome na medicina, ele dá uma informação de uma alteração
original que causa uma série de sinais e sintomas no paciente. Então, por exemplo, quando a gente está falando de síndrome de Down, todo mundo conhece o facies de um síndrome de Down. A gente sabe que pode ter retardo mental, problema de coração, alteração de marcha, problema, alteração de mão, tudo aquilo que a gente vê de sinais e sintomas de um indivíduo acometido pela síndrome de Down. Mas a causa é uma só. Então, é a alteração do cromossomo 21 desse indivíduo. Então, essa alteração inicial, ela provoca uma série de sinais e sintomas com as suas consequências. Quando a gente está falando da síndrome do ovário policístico, o que confunde muito é que o nome está errado. O nome está errado, né? Quem descobriu essa alteração foi um cientista, um médico, chamado Stein Leventhal. Então, a denominação inicial da síndrome era síndrome de Stein Leventhal. Só que quando, no advento do uso da ultrassonografia, percebeu-se que muitas das pacientes que tinham os sintomas que foram relatados no início, quando foi descoberta a síndrome, onde não havia ultrassom, viu-se que muitas dessas mulheres, no exame ultrassonográfico, tinham cistos nos ovários. Então, acabou-se por determinar um nome que não corresponde a toda a sintomatologia e não engloba toda a sintomatologia do problema. Então, quando eu Olha falo... que interessante, não Sim, sabia. sim, e isso é importante porque, assim, eu posso ter uma mulher com a síndrome de Stein-Leventhal que não tenha no ultrassom ovário policístico. Então, ovário policístico é uma imagem ultrassonográfica que pode fazer parte da síndrome. Então, assim, como por exemplo, vamos voltar lá. Eu posso ter uma criança com síndrome de Down que a alteração inicial ela tem, mas ela, como a gente conhece muitos hoje, praticamente a gente não pode dizer que essas pessoas têm retardo mental. Outras podem não ter nenhum tipo de alteração cardiológica. Ou seja, a síndrome não necessariamente engloba todos os sintomas pelos quais essa pessoa pode estar acometida. Então, 25 a 30% das mulheres com a síndrome, elas no ultrassom têm ovários normais. Então, quando eu digo, eu tenho a síndrome do ovário policístico, o que dá informação é que todo mundo que faz um ultrassom e tem ovário policístico no ultrassom tem a síndrome. E não é verdade. Inclusive, eu posso ter pacientes que fazem um ultrassom, têm microcistos no ovário e não têm a síndrome, que é uma característica ovulatória dessa mulher. Então, primeiro, só para a gente tirar a informação de que não é porque eu fiz um ultrassom que apareceram pequenos cistos nos meus ovários que significa que eu tenho a síndrome. Certo? Isso é importantíssimo. Primeiro, porque desmistifica a questão do sinônimo de uma coisa e outra. Ter o ovário policístico não necessariamente me diz que eu tenho a síndrome de Stein-Leventhal. E ter também não significa que eu a tenha. Quando eu estou falando da síndrome, para eu classificar uma mulher com a síndrome do ovário policístico, eu estou dizendo que essa mulher tem, dos 3 sintomas que eu vou falar agora, pelo menos 2. Tá? Então, como a gente já comentou, é a presença de pequenos cistos nos ovários quando essa mulher é submetida a uma ultrassonografia. A segunda é a irregularidade menstrual. E essa irregularidade menstrual, ela pode se mostrar das formas mais variadas. A mais comum é o espaçamento entre as menstruações ou, em casos mais graves, até um quadro de amenorreia. A amenorreia significa a ausência de menstruação. Tá? Então, os cistos com os ovários com pequenos cistos, a irregularidade menstrual e o hiperandrogenismo. O que é isso? O que é o hiperandrogenismo? Andrógenos são hormônios que são produzidos mais pelo sexo masculino do que pelo sexo feminino.
Então, por exemplo, se eu fizer uma dosagem do meu sangue e eu tentar ver se eu tenho estrógeno no meu sangue, progesterona no meu sangue, eu vou ter uma pequena quantidade. Obviamente que uma quantidade mínima que não vai ser capaz de me caracterizar como uma mulher, do ponto de vista de aparência, que a gente chama de fenótipo. Da mesma maneira, as mulheres produzem uma pequena quantidade desses hormônios de característica mais masculina, que nós chamamos de andrógenos. Então, hiperandrogenismo é uma alteração da síndrome que eu levo em consideração para classificar aquela mulher como tendo a síndrome de Steinleventhal. Então, repetindo, cistos nos ovários, irregularidade menstrual e hiperandrogenismo. Como eu faço o diagnóstico do hiperandrogenismo? De duas maneiras. Eu tenho a maneira laboratorial e eu tenho a maneira clínica. Por quê? Porque o aumento destes hormônios masculinos na mulher dão determinadas características para essa mulher que quando eu olho para ela eu digo, essa mulher é suspeita de ter o hiperandrogenismo. Quais são elas? Crescimento de pelos em regiões que não são femininas. Então, queixo, peito, aumento de pelo em axila e costeleta. Então, essa mulher chega e fala, ai, doutor, minha menstruação está bagunçada e está me aparecendo uns pelos aqui que eu não tinha. Tal. Isso é uma coisa. A outra é acne. Por quê? Porque na pele feminina e na masculina também, mas mais na feminina, o andrógeno age no pilo sebáceo, no pelinho, e dá aí uma inflamação, que é a acne. Então é muito comum a mulher falar, eu fui no endócrino por causa dessa acne e ele me mandou aqui no ginecologista. Por que mandou no ginecologista? Porque ele está achando que a causa não é uma doença de pele, mas sim uma doença hormonal. Outra, a acantose, que a gente diz, que são manchas que essas mulheres têm, manchas escurecidas na raiz das coxas. E outra é o ganho de peso, é o sobrepeso. Por que o sobrepeso? Porque a presença dessas alterações hormonais. Então, o que eu estou voltando na síndrome? A síndrome é uma malformação, produção dos hormônios ovarianos. Dentro dessa malformação, eu tenho um aumento da produção de hormônios que não necessariamente eu preciso na mulher. Eu não preciso disso. Só que ela produz aumentado. Isso vai agir na pele, vai agir nos pelos, vai agir na produção de gordura, vai alterar o padrão menstrual dessa mulher e em 60%, 70% eu vou ter ali os cistinhos no ovário. Então, quando eu estou falando da síndrome, não adianta eu olhar apenas para um exame de ultrassonografia. Eu tenho que olhar a mulher como um todo. Como um todo, na sua aparência, eu tenho que olhar na sua história e eu tenho que olhar nos seus exames. Tem muitas mulheres tratando da síndrome do ovário policístico apenas porque fizeram um ultrassom e viram que tem um pouquinho de cisto nos seus ovários, e como elas estão tentando engravidar, já se taxou que essas mulheres não estão engravidando porque tem ovário policístico, vamos enfiar hormônio, vamos induzir essa mulher a ovular, e não necessariamente isso é necessário. Foi a pergunta agorinha mesmo, deixa eu ver se eu vou achar aqui. Teve uma amiga nossa aqui que falou que a médica dela deu o Clomid Clomide. para ela engravidar, porque ela tá com ovário policístico. Isso. Então, a gente vai chegar também nessa questão do tratamento. Quando eu estou à frente de uma mulher que tem essas características principais, eu tenho que orientar essa mulher, como eu falei no começo, a mudar o seu estilo de vida. A mudar o seu estilo de vida. Por quê? Grande parte do sucesso que a gente tem do tratamento vem na mudança do padrão alimentar, do padrão do sedentarismo, do padrão
do tabagismo, da ingestão de álcool e da questão psicológica. Então, quando uma mulher, a gente fala para ela, você tem um ovário policístico, essa mulher tem que mudar, ela tem que começar a comer bem, ela tem que parar de comer besteira, ela tem que adequar, ela tem que perder peso. E a gente vai se ater um pouco nisso. Ela tem que perder peso. Ela tem que melhorar, aumentar a sua endorfina. Ela tem que melhorar o padrão psicológico dela. Porque tudo interfere na produção hormonal ovariana. Quando eu estou falando, vamos pegar uma mulher que tem um ciclo menstrual absolutamente normal. Né? Menstrua a cada 30 dias, ovula no meio, sangra pouco. Ou seja, o padrão ideal que toda mulher gostaria de ter no seu processo menstrual. A origem do estímulo para a produção desses hormônios no ovário não vem do nada, vem do cérebro. Estímulos da glândula do hipotálamo estimulam a hipófise, que liberam hormônios que vão no ovário e falam: preparem essa mulher para engravidar. Preparem o útero para receber um embrião. Preparem o óvulo que daqui a pouco ela vai estar fértil. Então, quando eu tenho alterações psicológicas importantes, quando eu tenho ansiedade, quando eu tenho muito peso, quando essa mulher come errado, quando essa mulher fuma, quando essa mulher está ganhando muito peso, ou seja, quando ela mantém o padrão. Voltou? Tá ouvindo, sim. Voltou? Aqui Aham. deu uma travada aqui. Então, quando eu faço esse diagnóstico para a mulher, ela tem que saber que o sucesso, não apenas do tratamento, para melhorar toda essa sintomatologia, mas para aumentar a sua chance de gestação, ela reside numa atitude muito mais da mulher do que do ponto de vista do médico que está tratando. Então, se eu faço o diagnóstico, você tem ovário policístico, a síndrome do ovário policístico, vamos chamar assim. Agora a gente já sabe mais ou menos que não é só ovário policístico, que são várias coisas. Quando eu falo para essa mulher e ela começa a tomar a sua medicação, que a gente já vai falar o que é, mas continua comendo errado, alimentação muito rica em carboidrato e fritura. Quando essa mulher continua estressada, continua sedentária, continua fumando, a chance de eu conseguir melhorar esta mulher do ponto de vista da fertilidade ou da sintomatologia é muito menor. Por isso que eu falei que é importante a participação da mulher ativamente. Por quê? E aí eu falo especificamente para aquelas que estão tentando engravidar. O universo da gravidez ela não se faz só do ponto de vista sexual, beta-HCG positivo. O universo da gravidez, ela abre para a mulher um universo de muito mais coisa. Um universo de revisitar alguns lugares onde, quando ela não estava pensando em engravidar, normalmente ela não visitava. Então, assim, ela tem que revisitar como ela é como pessoa. O quanto ela está se preparando para isso. O quanto ela é capaz de abrir mão de coisas que são importantes para ela em virtude da necessidade que isso melhore a sua qualidade de vida e melhore a sua fertilidade. Então, assim, se eu falo para uma mulher que não está conseguindo engravidar, eu fiz o diagnóstico e ela não muda o comportamento, dificilmente a gente vai ter uma resposta positiva. Do que eu estou falando? Eu estou falando do seguinte: essa mulher precisa fazer atividade física, essa mulher precisa parar de fumar, essa mulher precisa diminuir a sua ingestão de álcool, essa mulher precisa comer direito, ir num nutricionista, fazer atividade física a ponto de perder peso mesmo. Eu sempre falo, né, as dicas que eu dou para as tentantes, que mesmo quem não tenha a síndrome de ovário policístico, mas que está tentando engravidar, é emagrecer, ter uma vida mais saudável, diminuir, né, o cigarro, parar a bebida, né, essas coisas. Importantíssimo. Então, qualquer mulher que queira engravidar é importante, né? Tem uma pessoa que passou, eu não vi, mas eu guardei a pergunta. Ela perguntou por que a paciente com a síndrome não engravida. Por quê?
essa alteração da produção hormonal normal da mulher faz com que os ciclos menstruais dessa mulher sejam anovulatórios. O que significa anovulatório? Significa sem ovulação. Ovulação é o processo pelo qual eu pego um óvulo pronto no ovário dessa mulher e libero ele para entrar na trompa e encontrar com o espermatozoide. Se essa mulher não ovula, o espermatozoide, a hora que chega no local de encontro, não tem óvulo ali. Muitos até chamam a síndrome de anovulação crônica, ou seja, é uma síndrome de uma mulher que está tentando engravidar, mas não ovula. Por quê? Por causa dessa alteração da produção hormonal. Com relação ao peso, ao índice de massa corpóreo, o que a gente sabe? Que grande parte dessas mulheres, também por essa alteração hormonal e também pelo excesso de peso, acabam desenvolvendo uma alteração paralela a esse processo que se chama aumento da resistência à insulina. O aumento da resistência à insulina, ela, no momento, ela está relacionada ao ganho de peso. Então, são as células dessa mulher que, teoricamente, não reagem. Qual a função da insulina? A insulina é um hormônio liberado pelo pâncreas. Você comeu um chocolate, o seu sangue está cheio de açúcar. A insulina chega em cada célula do seu corpo, pega aquela glicose e joga ela lá para dentro para servir para essa mulher como a força, a energia para que ela faça suas funções. Quando essa mulher tem um aumento dessa resistência, essa sobra de glicose, porque a insulina, a mulher ela olha para a insulina e fala assim: não, eu não quero essa glicose. Então essa glicose ela continua no sangue. E o corpo não deixa isso, porque senão você tem o risco de desenvolver o diabetes. Isso vai sendo acumulado. E uma coisa que é muito ruim, na verdade, quando a gente chegar lá para o Papai do Céu, a gente vai perguntar para ele por que a gente guarda a energia primeiro em gordura e não em músculo. Porque senão seria ótimo, né? Todo mundo fortão, mas não. A primeira coisa que a gente faz, a gente guarda esse aumento da glicose como gordura. A Gil falando, ó, o bebê dormiu. Então, e a gente sabe hoje, os trabalhos mostram para a gente que além do ganho de peso, a resistência à insulina aumentada, ela está relacionada a algumas coisas importantes. Está relacionada ao desenvolvimento do diabetes, está relacionada a alterações cardiovasculares, principalmente tromboses e infartos, e está relacionada a um aumento de risco de câncer de endométrio. Então, por isso que assim, eu volto a frisar bastante esse ponto, que assim, independente se você está ou não está tentando engravidar, mas se você foi diagnosticada com a síndrome do ovário policístico, ela está dando para você uma informação muito maior do que sua menstruação está bagunçada. Ou que você está com um pouco de acne. Ou que aumentou um pouco seus pelos. Ela está dando informação para você que se isso se tornar crônico, você não mudar o seu estilo de vida, você, além disso, você está aumentando o seu risco. Você está aumentando o seu risco de alterações cardiovasculares e você está aumentando o seu risco de infertilidade. Ou seja, vamos voltar no ponto inicial. Estou com um diagnóstico de síndrome do ovário policístico, eu tenho que me tratar por inteiro. Não adianta só eu ir lá, tomar o meu anticoncepcional para tentar regular um pouco e continuar com o mesmo estilo de vida. Não adianta eu só fazer diminuir um pouquinho o açúcar, mas continuar sedentária, continuar fumando, continuar bebendo 2, 3 vezes por semana, sem a preocupação de perder peso. Então, a síndrome do ovário policístico, e aqui no nosso grupo de mamães e tentantes, como a gente está falando de muitas mulheres que estão tentando engravidar, elas têm que botar na cabeça que elas têm que mudar o seu estilo de vida, de uma forma total. De uma forma total. Não adianta só ela chegar... Porque qual é o tratamento? Vamos falar um pouco disso.
O tratamento eu tenho que, para ficar numa linguagem mais fácil de entender, durante um período eu vou tratar a resistência insulínica, eu vou tratar do ponto de vista medicamentoso, né? A gente já falou de tudo que a mulher pode fazer para melhorar da parte dela. Então, eu vou melhorar a questão da resistência insulínica e eu vou melhorar o padrão de produção hormonal dessa mulher. Como eu faço isso? Estou vendo uma pergunta aqui. Uhum. Ó, tem uma paciente que Na falou que verdade, eu vi emagreceu 10 várias quilos. perguntas muito interessantes Eu aqui. achei um comentário legal aqui. Uma comentou assim: emagreceu 10 quilos, desapareceram os cistos nos ovários e ela está menstruando normalmente. Isso vem de encontro àquilo que a gente está comentando. Então, voltando, eu melhoro a resistência insulínica e eu melhoro a produção do padrão hormonal dessa mulher. Como eu faço isso? Eu entro com uma medicação que vai ajudar a insulina a jogar a glicose para dentro da célula. Isso é uma medicação que a gente usa. A dose depende do grau de alteração, do grau do índice de massa corpórea dessas pacientes. Porque quando eu faço isso, eu diminuindo a quantidade de glicose circulante, vou ajudá-la a perder peso, vou diminuir o seu risco de diabetes, vou diminuir o seu risco de câncer de endométrio. Além disso, ela por si só, por perder peso, já vai melhorar o seu padrão de produção hormonal. E eu uso um anticoncepcional que tenha dentro da sua formulação um tipo de hormônio, porque anticoncepcional não é tudo igual, eles podem ter o mesmo final, que é não engravidar, mas existem vários tipos diferentes, dependendo daquilo que a paciente precisa. Eu não quero engravidar, mas tenho cólica. Eu não quero engravidar, mas sangro muito. Eu não quero engravidar, mas tenho muita TPM. Eu não quero engravidar, mas tenho ovário policístico. Então, eu escolho um tipo hormonal para essa alteração e trato essa mulher durante 6 meses. Então, durante 6 meses, eu falo para essa mulher: você vai tomar essas duas medicações para melhorar a resistência insulínica e para melhorar o teu padrão de produção hormonal ovariana. Você vai emagrecer, você vai treinar, você vai comer bem, você vai parar de fumar, você vai procurar melhorar o teu padrão de humor, e aí daqui 6 meses você volta. Quando eu tenho mulheres que respondem bem à medicação, tanto para uma coisa, para a resistência insulínica, quanto para a questão da produção hormonal, eu melhoro em 50% a 80% a ovulação dessa mulher. Então, se eu tinha uma mulher que, vamos supor, menstruava em um ano, ela menstruava 1, 2 vezes, ela tomando a medicação, fazendo tudo isso, ela vai ovular 7, 8 vezes por ano. E quando eu consigo melhorar esse padrão ovulatório da mulher, 40%, 50% já engravidam só de fazer isso. Obviamente que isso não é um milagre. Tem algumas mulheres que você precisa, mesmo ela fazendo tudo isso, você acaba tendo a necessidade de ajudá-la nesse processo de gravidez. Mas não adianta você pegar uma mulher que está descompensada do ponto de vista hormonal, que está descompensada do ponto de vista psicológico, porque ela está gorda, ela está com muito pelo na cara, ela está com acne, existe diminuição de libido também. E eu falo para essa mulher: toma um Clomid aí que você engravida. Não vai engravidar. E se engravidar é 1 em 1000. Não é o padrão. Agora, se eu falo para essa mulher: olha, você vai treinar, você vai perder peso, você vai comer melhor, você vai melhorar o seu humor, você vai parar de fumar, você vai beber álcool socialmente, vai tomar a medicação certinha, eu melhoro o padrão de fertilidade dessa mulher em quase 50%. Doutor Kleber, teve uma pergunta aqui, que a moça perguntou, ela tá grávida e ela tava com a síndrome, né? Se a gravidez dela pode ser de risco. Não tem nenhuma relação entre síndrome do ovário policístico e risco de perda gestacional. Tá? Eu Uhum. estou vendo aqui a pergunta dela.
Não tem relação. Isso. Ela engravidou, E a gente taxa ela de uma gravidez normal. Não é porque ela tinha síndrome uhum. do ovário policístico que ela aumenta o risco de perda fetal estando grávida. E a outra pergunta é sobre a maca peruana, né? Tá sendo muito vendida para ajudar na fertilização, essas coisas assim. Eu vi Então, dois comentários. a maca peruana é um fitoterápico que a gente chama, né? Que é uma medicação natural. Embora a gente não tenha estudos que comprovem exatamente que ela tem isso, né, mal ela não faz. E a gente, depois, muitas coisas na medicina, antes você usava, ninguém sabia por quê, e depois que você vai estudar, você via que ela tinha uma função. Vou dar um exemplo. Quando a gente tem terçol, o que os nossos pais falavam para a gente é para a gente pegar alguma coisa de ouro e ficar passando em cima do terçol que melhorava. Num primeiro momento, isso era uma crendice, né? Ninguém acreditava nisso. O que que se descobriu? Que quando você, com o ouro quente, você passa em cima do terçol, você libera um sal de ouro que é ótimo para o terçol. Mas isso foi descoberto depois. A maca peruana, assim, muitas mulheres estão se beneficiando, sim, com o ovário policístico da questão da gravidez. Mas eu volto a dizer, não adianta tomar 85 litros de maca peruana por dia, que se você não mudar todo o resto, vai ser essa responsável pela sua gravidez. Isso Sim. tem que ficar, assim, a mensagem mais importante desse nosso bate-papo aqui é que a mulher tem que mudar. A síndrome do ovário policístico é uma mensagem, mude. Dentro dessa mudança, tudo pode melhorar, inclusive a sua chance de engravidar. Tem várias perguntas, né? O pessoal está relacionando muito o cisto com o mioma. Você está vendo aí nas perguntas? Sim, são coisas absolutamente diferentes, né? O que que é um cisto? O cisto é uma cavidade líquida, ou, na sua grande maioria, líquida. O mioma é uma lesão sólida. E o mioma, ele não tem absolutamente nada a ver com o ovário. O mioma que está sendo perguntado aqui é um tumor benigno da musculatura do útero. O útero é um músculo. E, em alguns momentos, por um estímulo hormonal, aliado a uma questão genética, parte desses músculos começam a se juntar num nódulo e formam um nódulo no músculo. Isso é mioma. Isso não tem relação com síndrome do ovário policístico e nem com cistos ovarianos. São coisas diferentes. Ó, tem uma pergunta aqui. Doutor, tive ectópica, foi retirado ovário e trompa direita. Vou conseguir engravidar novamente? O que você tem que avaliar, acho que é Vitória, não sei. Acho que é Vitória. O que tem que ser avaliado, Vitória, é assim, em termos gerais, sim, o fato de você ter o outro ovário e a outra trompa normal permitem-se que você engravide. O que precisa ser avaliado é qual é a sua função hormonal e o estado dessa trompa uterina. Se tiver tudo normal, não é porque você tem um só que isso diminui a sua chance de engravidar. Tem o mioma e atrapalha engravidar? Dependendo de onde ele estiver, sim. Vamos falar 2 minutos sobre mioma, que as perguntas são bastante disso. Imaginem, É, imaginem o útero como uma mão papaya, tá? Eu vou colocar esse mamão. Pera aí que eu vou pegar uma mão papaya. Pera aí. tá bom. Vou esperar o doutor voltar. Enquanto ele Tcharam! volta. Voltei. Olha que rápido! Imaginem o útero como uma mão papaya, tá? Essa é a posição que o útero fica dentro da cavidade pélvica da mulher. Esta parte que fica na vagina, eu chamo de colo do útero. Essa parte que fica no fundo do útero, eu chamo de fundo do Levanta um útero. pouquinho mais. Eu chamo de Isso. fundo de útero. Tá? Peraí que eu vou cortar agora para ficar mais fácil. Gente, ele arrasa, né? Vamos esperar ele Voltei. voltar. Ó, nós vamos cortar, eu já mostro ele cortado. Quando eu corto o útero,
eu tenho ainda a parte do colo do útero aqui, certo? Que é onde se colhe o Papa Nicolau. É por este canalzinho aqui, ó. Levanta um pouquinho, doutor. Tá vendo? Levanta um pouquinho. Isso. É por este canalzinho aqui que o espermatozoide entra. Eu tenho, então, o útero formado de 3 partes. A casca do útero, que eu chamo de perimétrio. Eu tenho o miométrio, que é o músculo do útero, que é o que contrai Uhum. para jogar o bebê para fora. E esta parte onde está a sementinha, eu chamo de endométrio, tá? O mioma, ele pode estar em algumas posições. Quando eu tenho o mioma aqui dentro, ó, eu chamo de dentro do muro ou intramural, certo? Eu posso ter esse mioma como a orelhinha do Mickey, ele está da casca para fora. Ou eu posso ter esse mioma dentro, aqui onde está a sementinha, que é onde a gestação vai se formar. Se eu tenho miomas nessa região dentro do útero, é importante que eu tire esses miomas antes da gestação. Por quê? Porque o mioma aqui dentro, ele deixa essa parte da sementinha doente. E às vezes essa área fica ruim para a implantação do embrião. Quando eu tenho miomas nessa parte aqui, que é a parte de dentro, ou para fora, se eles forem pequenos e sem sintomas, ele não atrapalha a gravidez. Agora, esses aqui, quando a mulher consegue engravidar, eles também podem até ser, dependendo de onde o embrião se implanta, causas de abortamento. Ok? Deu para entender? Deu. Deu pra entender, meninas? Deixa eu ver o que que a gente tem mais aqui, doutor. São muitas, né? A Vanessa tá falando que ela tive 5 abortos. A Vanessa C. Fernandes, fez várias perguntas aí. Então, assim, como você falou no começo, né? Minha página está aberta para que a gente converse, mande mensagens e tal, né? Para que as dúvidas que venham aparecer que a gente não consegue tirar aqui, a gente consiga ajudar. Ó, doutor, tem uma trompa obstruída e cheia de líquido. Eu tenho alguma probabilidade de engravidar sem a cirurgia? Eu não consegui ver o nome dela, desculpa. Depende da outra. Bárbara. 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 Bárbara, depende da outra, minha querida. Depende da outra. Se a sua outra trompa está normal, o seu médico fizer o diagnóstico que você está ovulando, não tem problema a outra. Uma coisa que, assim, que eu vou até ter uma paciente que eu vou operar agora no começo de setembro. Pacientes que estão nesse processo de infertilidade e fizeram o diagnóstico que as duas trompas estão doentes, antes da gente partir para a fertilização, a gente tira essas trompas. Por quê? Porque essas trompas doentes, elas funcionam como um fator tóxico, elas atrapalham a fertilização. Tá? Mas se você tem uma trompa que está cheia de líquido que a gente chama de hidrossalpinge, que é o acúmulo de líquido na trompa, mas a sua outra trompa está normal, bonitinha e funcionando, não necessariamente ela vai te atrapalhar a tentativa de gravidez. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Tem mais alguma coisa, doutor, que você viu interessante aí? Oi para vocês, Tem Rafael um oiê, Tamires. oiê. Oi. Eu acho que é tudo, né? É isso. Ficou bem explicado, gente. Se vocês quiserem. Olha lá, a pergunta. Somente, para a Aline. gente terminar, a paciente perguntou: somente com remédio ou cirurgia eu trato? Não, não. Você precisa se tratar como um todo. Faltando. Exatamente. Teu fluxo menstrual falando vindo um mês. Já fiz exames, está tudo normal. Já faz 3 meses tentando e não consigo. Gente, deixa eu dar de novo uma Obrigada, informação. Ana. A Ana, né? A Ana é linda. Minha paciente, fiz o parto dela. É assim, gente, a gravidez, ela não é tão simples quanto a gente imagina. Tá? Então, é assim, eu só classifico um casal como infértil antes de qualquer investigação. Tá? Quando esse casal está há 2 anos
tendo relações sem proteção pelo menos 2 a 3 vezes por semana e ela não engravidou. Então, tem mulheres que falam que assim, eu vou tentar engravidar. Beleza, então para de tomar pílula, dá 4 meses está surtada. Que não é assim, gente. Não é assim. Se você fez os seus exames, se o seu parceiro fez os exames, tá tudo certinho, não tem nenhuma alteração, de tempo ao tempo. Na hora certa você vai engravidar. Gente, muitas perguntas tá aparecendo aí. E tem ansiedade também, né, Ah, doutor? Que atrapalha bastante também, né? com Igual você certeza, falou, tá com 4 certeza. meses tentando e já tá ficando super ansiosa, achando que não vai dar certo. Isso atrapalha bastante, com certeza. Eu acho assim, até por um exemplo pessoal, que a gente já contou numa live aqui, né? Isso Assim, mesmo. quando você consegue colocar como prioridade a sua melhor, faz a sua parte, segue o médico de confiança de vocês. Mas quando você consegue colocar como objetivo da sua vida se tornar uma pessoa melhor, melhorar como um todo, ajudar o próximo, fazer coisas que você não fazia, estudar, se nutrir mais de coisas boas, tentar deixar um pouco de lado coisas que são fúteis, coisas que não te agregam nada enquanto pessoa. Ou seja, fazer a sua parte, melhorar o seu relacionamento com o seu parceiro, melhorar o seu relacionamento com seus pais, melhorar o seu relacionamento com seus filhos, melhorar o seu relacionamento com o Deus que você acredita, sei lá. Ou seja, quando você parte, tô tentando, tô fazendo tudo o que me falaram, mas eu vou desviar o foco para eu melhorar como pessoa, o universo ele caminha para dar aquilo que é seu. Eu sempre um exemplo que um grande amigo falou para mim: se o que você merece está aqui, só que você insiste em se manter aqui, o que você vai ter aqui não é o que você merece. Se o que você merece está aqui e você faz tudo para evoluir como pessoa, você vai evoluindo, 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 evoluindo. Na hora que você atinge o mesmo nível daquilo que você merece, Deus aproxima. E com a gravidez não é diferente. Ótimo. Certo? Então, eu acho que é isso, né? Muito obrigado pela Eu oportunidade, adorei. querida. Eu adorei. Vamos marcar outra com outro tema Vamos sim. depois. Vai ser um Prazer prazer. sempre. É sempre um prazer ter você aqui ajudando as meninas. Eu fico muito feliz com sua presença. Obrigado, querida. E E mais uma vez deixando aberto para quem precisar, tem minha página aí, fica à vontade, tá bem? eu também quero pedir a todo mundo que está aqui na live para se inscrever lá no canal. E tem ótimas dicas super bacana para vocês lá também acompanhar, meninas, lá no canal, lá no YouTube Mamães Tentantes blog. E é claro que tá super aberto. Daqui uns dias vai ter um vídeo, né? Que a Gil vai gravar, vai mandar para eu postar lá também. E, gente, muito obrigada, doutor Fique com Clério. Deus. Bom Deus final de abençoe a sua semana. família. Para vocês também. Meninas, muito obrigada pela live. Eu adorei, foi muito bom. Eu Foi um também. sucesso, como sempre. Sempre é um sucesso ter você aqui. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Tchau. Beijo, boa noite. Boa noite.